amigos do portal JP News, da JPTV. Estamos gravando mais uma vez o programa ao vivo aqui da Rádio Progresso de Montenegro, um programa que é transmitido ao vivo pela rádio e gravado também pela JPTV, trazendo sempre a resenha das principais notícias da região do Vale do Rio Caí, do Brasil e do mundo, aqui pela nossa JPTV e também transmitido ao vivo pela Rádio Progresso de Montenegro. Hoje o programa tem a parceria do João Batista Teixeira, que está preparando o seu tradicional café, já senta ao meu lado. Muito bom dia, Teixeira. Bom dia, Adriano, bom dia aos nossos rádio ouvintes e internautas, enfim, boa tarde, boa noite, bom dia. O café é sempre em cima do laço, né, Adriano? Aí vem quentinho, né? Tá certo. Começa o programa aqui, dá para saboreá-lo. O café aqui, nunca pagaram comercial pra gente, mas é o Café Iguaçu. Café que eu recomendo a todos aqueles que nos assistem e ouvem, né, Adriano? É uma maravilha, viu? Bom cafezinho, tomado com leite, então, espetáculo. É dos melhores, eu aprecio. Tá certo. O urologista Dr. Caltz fala sobre Novembro Azul nessa sexta-feira no programa Varrendo a Redação, né? O programa que se contabilizou aí para entrevista com todos os candidatos a deputado estadual e federal aqui de Montenegro no último pleito eleitoral, né? É interessante, né? O tal do Novembro Azul, depois do Outubro Rosa, né? Realmente, eu acho que hoje em dia havia muito preconceito, a questão digamos assim, da masculinidade, né, Deno? O pessoal muito incomodado pelo exame que se faz necessário, que é o exame mais confiável de sangue, tem bom apontamento, mas o exame de toque realmente acaba sendo mais confiável, né? E o que dizer, eu acho que as pessoas têm que se despedir de tolices, né? Até porque nós não somos mais que um caco, né? Nós somos uma poeira cósmica, né, Deno? E se a masculinidade depender de um exame, então estamos mal, né? Aliás, eu digo brincando sempre que uma das coisas muito boas de envelhecer é exatamente ter mais segurança e não dar mais bola para besteira, né? Às vezes eu brinco aqui, já brinquei contigo, camarada, quando adolescente, se alguém disser, se alguém atentar contra a masculinidade dele e for adolescente, né? O sujeito pensa assim, pô, mas será, né? Pô, né? Mas o cara vai ficando mais velho, não dá a menor pelota, como também não dá pelota para acusações infundadas, né? Versões venenosas. Eu sei que não é verdade, pronto. Isto basta. Para as pessoas mais maduras, basta o que elas sabem que são, basta que elas saibam o que pensam e agiram e fizeram, enfim. Recomendamos a todos aí que prestem atenção. Novembro Azul é importante, né? Porque, aliás, o câncer de próstata, Adriano, tanto quanto eu saiba, é dos mais dolorosos, né? É uma coisa terrível e é o calcanhar de Aquiles masculino, né? E nós precisamos tratar isso com respeito para tentar não cair nesse, digamos assim, né, nesse sofrimento atroz, né? Muito bem. José Ivo Sartória visitou o prefeito Darcy Lauermann ontem à tarde. Ele voltava de Caxias do Sul e parou aí na rota da viagem para Porto Alegre, em São Sebastião do Caí, para visitar um dos seus principais cabos eleitorais aí. Tanto que o prefeito Darcy, inclusive, se licenciou na época do pleito para trabalhar mais ferrenhamente pela campanha do Sartori, né? Não, estamos aí. Esbanjam sorrisos, né? Não pegaram o rojão ainda, né? O Sartori, que bom que ele está sorrindo, que está feliz ainda, né? Vai curtindo aí. Até a posse, ele pode esbanjar sorrisos. A gente espera sempre que ele, como... Eu admiro muito o jeito italiano de ser, sabe, Adriano? Muito direto, em geral, né? As pessoas o italiano, ele não dá muitas voltas para dizer o que pensa, né? Isso é bom, eu aprecio, acaba sendo muito transparente esse jeito, e oxalá ele consiga, dentro da sua competência, da sua inteligência, que ele consiga de fato reverter um quadro aqui no Rio Grande do Sul, que é um quadro muito negativo, né? De um lado, o governo quebrado, não há governo que resista, não há governador que se reeleja desse jeito, digamos assim, e por outro lado o pessoal entra e dele CC, né? Aí não há quem aguente, ou seja, está faltando combustível e tu ainda tem vazamento no tanque, né? Ou melhor, tu ainda fazes uns furos no tanque, aí o carro não vai andar mesmo, né? Então eu acho que precisa um choque a verdadeira revolução, Adriano, que nós temos que ter no país é a revolução da verdade. Há quem pense em revoluções armadas, né? Em revoltas na Constituição, disfarçadas ou não, o Foro de São Paulo, que é um perigo para o Brasil, uma coisa horrorosa aí, patrocinada pelo PT. Horrível isso, o Foro de São Paulo associando-se, incorporando a Cuba, Venezuela, Equador, imaginando revoluções do continente sul-americano.
Isso tudo é uma coisa que nos tem atrasado, né? Até porque o socialismo não funcionou em lugar nenhum do mundo, né? E onde foi implantado foi sempre uma ditadura. O pessoal que pulava nas Alemanhas divididas, tu não enxergava um ocidental pulando para o oriental, né? Quem fugiam eram os orientais, porque esses regimes todos são, digamos assim, eles têm a bota sobre a cabeça do cidadão, né? Se nós já não vivemos em liberdade como gostaríamos num regime democrático de fato, o que dirá nesses regimes que funcionam à base de ditadura? Então eu não quero isso para mim, né? E o pessoal vem insistindo. Foro de São Paulo é um perigo concreto, real. Não é coisa de internet, de boboca, de babaca. É verdadeiro perigo. Porque existem uns sonhadores ainda que ficam aí imaginando que seja possível instalar aquilo que a própria União Soviética já derrubou. Quem é que estava lá agora na cerimônia, Adriano, de 25 anos de festa da reunificação alemã? O nosso amigo Gorbachev foi lá prestigiar a festa. O presidente russo na época foi um dos que ajudou na derrubada do Muro de Berlim, que era um escândalo no mundo, e portanto a gente não pode esquecer isso nunca, porque senão a história não serve para nada, né? Senão a história é só papel velho e o pessoal precisa aprender, todos nós, né? Muito bem, Montenegro não corre o risco de racionamento de água, mas a população deve usar o líquido de forma consciente, diz engenheiro da Corsan. Entrevista que foi feita com o Ângelo Marcelo Faro. Olha só que legal que ele diz assim: nós somos felizes em ter um manancial como o Rio Caí, que oferece um grande volume de água. Adriano, mas isso tudo, lá em São Paulo também se acreditava, né? Existe uma curva de chuvas em São Paulo que faz com que realmente decaia muito por volta de julho, agosto, setembro. A pluviometria em São Paulo é bem modesta, né? Dali para frente, outubro, novembro, dezembro, começam a cair aqueles temporais pesados, só que São Paulo vem padecendo terrivelmente, né? E existem cidades, Adriano, eu peguei um táxi em São Paulo faz umas 2 semanas, e o motorista me disse o seguinte, que na cidade de Itu, o pessoal está parando o caminhão de água com revólver. Aqueles caminhões de abastecimento, né? O pessoal está parando e diz, para aqui agora que eu vou pegar essa água, eu vou pegar parte dessa água. Tal o desespero das pessoas. Então a água, Adriano, como um recurso natural, são recursos finitos, né? E nós não podemos despendê-los. Essas obviedades têm que ser ditas e respeitadas, né? Não dá para imaginar um desperdício como temos feito. É uma barbaridade, né? Uma pena. O Rio Caí tem lá abundância, tem bom volume, tem boa vazão? Sim. Mas acaba se nós não cuidarmos, né? Até porque amanhã depois alguma variação climática, algum fenômeno climático de duração mais extensa pode subverter essa realidade até hoje, né? Vivida até hoje. De repente pode faltar água. Nós temos que tomar um cuidado danado, porque a água, onde não há água, não há vida, né? Isso é importantíssimo. Mesmo o pessoal lá no deserto sabe disso muito bem, né? Quem anda no deserto, quem já andou, sabe. A água e vida são absolutos sinônimos. Tá certo. Olha só, no próximo sábado inicia lá na Austrália a reunião da cúpula do G20 e será uma oportunidade para o Barack Obama pedir desculpas aí para a presidente Dilma Rousseff. Ela já disse no ano passado, depois daquele caso que envolveu a espionagem da CIA sobre o governo federal brasileiro, ela disse que só volta a ter relações mais diretas com os americanos, mais precisamente ir até a Casa Branca se ouvir um pedido de desculpas formal do Barack Obama. Olha, Adriano, é uma soberba inútil, né? Existem outros mecanismos, outros meios, né? Ela de fato não sabe, ela não é uma pessoa diplomática, ela é uma pessoa que não sabe ser estadista, né? Imagina dizer uma coisa dessa. Estamos falando de presidente para presidente. Essas coisas estão muito além de um presidente. Todo o serviço secreto americano, todo o jeito americano de ser, a CIA, isso está muito além de um presidente. O presidente entra lá com uma carta a mais, mas ele não é o baralho, né? Ele não é o baralho Obama, né? É o Barack Obama. Então, esse tipo de leitura é uma leitura ideológica, né? Então, a Dilma Rousseff entra numa linha de reafirmar independência, né? Autonomia do Brasil. Ora, bolas! Na verdade, Adriano, ela deveria se preocupar com os juros que nós estamos pagando. Estes, sim, acabam com a nossa soberania. E nesses ela não teve capacidade ou coragem de botar a mão, né? Se o Brasil não estancar a sua sangria, do ponto de vista, Adriano, a sua sangria de recursos, né? Tremenda,
que nos deixa anêmicos do ponto de vista de investimento, não adianta ficar fazendo fanfarra aí, para o pessoal bater palma. E isso aí tem alguns crédulos, né, que bate palma. Muito bem! Não é por aí. Existem meios, para isso existe o Ministério das Relações Exteriores, né? Por isso existe um chanceler. Cabe a ele fazer todo esse trabalho, não a presidente declarar isso, criando um mal-estar. Aliás, o que ela andou fazendo lá na própria ONU, contra, de certa forma, quase que elogiando o Estado Islâmico, né? Não é por aí. Não funciona assim, e ela representa, do ponto de vista, Adriano, do ponto de vista da democracia formal, ela nos representa. É uma presidente eleita e reeleita, mas ela não representa digamos assim, o status quo de pensamento das pessoas que eu considero mais lustras no país, que não concordam com esse tipo de coisa que ela está fazendo, né? Eu acho que ela vem trocando os pés pelas mãos, mas foi reeleita. Faça-se a vontade do povo, né? Mas ela não tem, digamos assim, um gabarito internacional. Olha, o Lula ia bem melhor que ela, viu? O Lula não estabelecia esse tipo de confronto, né? Era mais simpático, né? Ela entra na linha aquela do confronto, tanto que, quando ela foi reeleita, qual foi a foto que colocaram dela no palco da comemoração, Adriano? Tu viste qual foi a foto? Colocaram uma foto dela no tempo de guerrilheira. Quer dizer, isto metaforicamente, pode ser lido dessa forma, ou seja, ela nunca deixou a cabeça dela, sempre ficou aquela tarefeira, como diz o Arnaldo Jabor, escreveu recentemente, que ela era uma tarefeira, era uma figura menor dentro da guerrilha, né? Ela não era um Marighella, um pensante ou coisa assim, ela era uma tarefeira, chegou à presidência, mas tem que deixar, tem que se despojar daquilo, porque ela não é presidente de uma guerrilha, ela não é presidente da VAR Palmares, ela é presidente do país, é presidente de todos nós. Portanto, é preciso que ela tenha muito mais cuidado nesse trato internacional, seja com Obama, seja com Angela Merkel, seja com o presidente francês, italiano, não importa. O presidente tem que ter muita categoria, e essas coisas se resolvem com diplomacia e não com confronto. Essa coisa de confronto, né, isso é para as câmeras, para os vídeos, para as pessoas, isso é para inglês ver. Não tem nada, e pelo contrário, vai fechando portas. O Brasil hoje, quando o eixo econômico se desloca para outros territórios, o Brasil fica fazendo uma política, um discurso anti-americano, que já é meio demodé, já está ultrapassado. Se queremos evoluir, temos que ter tecnologia, temos que ter educação, temos que ter uma série de outras coisas que ainda não temos. Agora, ficar falando e exigindo, pedir desculpas do Barack Obama, acho que não é por aí. Muito bem, Teixeira, agora chegamos no segmento de esportes aqui do Estúdio Aberto. O Jornal Progresso dessa semana traz os jogos, aí a lista dos jogos. Queremos final de semana, Bocha em São Sebastião do Caí, porque deu uma pausa lá no futebol. E o Campeonato Brasileiro entra na sua reta final, são mais 4 rodadas e rodadas emocionantes. Aí pelo menos 6 times disputam 5 vagas, né? Porque deve ser o G5, em função do Atlético e do Cruzeiro. E temos, o Inter ontem empatou 1-1, né? Um gol polêmico, altamente polêmico, o impedido do Paulão, que os 5 árbitros, em função disso, a CBF está cortando os árbitros de linha do ano que vem, né? Por causa dessa ineficiência dos caras. Os caras estão lá, grudados no poste e não conseguem ver o problema, né? Também é uma surpresa, ontem o Atlético Mineiro venceu 2-0 no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Pois é, Adriano, isso realçasse muito bem, eu ia até te perguntar, vai virar G5 se o Atlético for campeão da Copa do Brasil, né? E isso aí, ou Cruzeiro, né? É verdade. Ou seja, a dupla Grenal talvez pegue essa carona. Né? Na verdade, o fato é que vai ser G5. A CBF já é G5. Já é né? G5. Então, que bom, né? Quer dizer, ou seja... Mas ainda não está certo, porque tem 6 disputando. Sim, tem o Corinthians e o Fluminense na cola. Exatamente. Né? Bom, mas de qualquer maneira, uma vaga a mais é um respiro. Com certeza. Né? Dá para tomar um fôlego, né? E eu acho que o Internacional colheu um grande resultado ontem, né? Diz que o primeiro gol, eu não vi o jogo, não posso opinar, mas o Portal Terra declarou que foi impedimento mesmo. Né? Bastante impedido. Foi bem impedido, né, Dani? Bem. Realmente, aí é uma pena, né? E não pode anular, né, Dani? Quer dizer, a televisão não pode ajudar, porque era de parar, como no tênis, aquele tira-teima se a bola entrou, se estava dentro da quadra ou não. Isso no futebol não existe, até porque eu acho que o jogo não dava, né? A preocupação da FIFA é de que, se isso acontecer, o futebol, o pessoal vai pedir para tirar a prova toda hora, né? Quem sabe no futuro possa fazer isso, temos direito a uma contraprova a cada jogo, né? Busca lá a televisão, questão, mas aí teria que ter tecnologia disponível em todos os campos de futebol do mundo, né? Não é tão fácil. Muito bem, de qualquer maneira, eu acho que foi um bom resultado, né, Dano? Um pontinho valioso, porque tu como Colorado, talvez nem acreditasse que desse para empatar, né?
Sem dúvida Tu nenhuma. imaginava que ia perder, Sim. né? Pois é, eu acho que o próprio pessoal... Aliás, o Internacional, eu digo isso porque eu moro cá e lá, eu acho que o Internacional, Adriano, é a maior pedra na garganta do São Paulo, é o Sem Internacional. dúvida, sem Os dúvida. gaúchos são, mas o Internacional em particular. Só ganha lá. Né? Mas é terrível. Eu acho que a torcida, eu tenho certeza. Paulistas. Né? São Paulinos. São aliás. Paulinos. São Paulinos. Mas falou em jogar com o Internacional, já treme na base. É impressionante. Fruto dos grandes resultados que o Internacional colheu lá, do tempo do Fernandão, do tempo do Rafael Sobis. Exatamente. Né? Realmente detonou, ganhou a Libertadores em cima do São Paulo. E tem um histórico maravilhoso internacional. Né? E acho que ontem fez valer isso. Parabéns ao Inter, conseguiu um ponto preciosíssimo. Esse ponto, Adriano, é aquele que poderia fazer falta. Exatamente. Lá no final. E está lá conquistado, ninguém tira mais. Né? Em relação a, tu não mencionaste ontem o amistoso da seleção brasileira? Exato. Bonito, Adriano, né? O Neymar ovacionado, né? Bacana, né, tia? É. Isso vai reforçando esse menino. Ele não tem o nível do Pelé, porque ninguém tem o nível do Pelé, mas começa a ter um tratamento que lembra aquele tratamento dos grandes jogadores de fato, né, Adriano? Até ele nem fez ontem jogadas tão espetaculares assim, eu vi por alto, né? Fez gols bonitinhos, mas nada assim espetacular. Mas quem contava com um tratamento desse, Adriano, de ser aplaudido pela torcida, era um Pelé. Aliás, o Ronaldinho Gaúcho teve isso em pleno Santiago Bernabéu, né? Quando ele acabou com o Real Madrid. Lembra desse episódio? Sim. Ele jogou horrores contra o Real Madrid dentro do Santiago Bernabéu, a torcida do Real Madrid aplaudiu, né? Agora, ele era um baita jogador mesmo, né, tio? Ontem a gente mencionava aqui, eu estava lá em São Sebastião do Caí conversando sobre grandes jogadores, né? Foi ontem, aliás. E falávamos, o Ronaldinho Gaúcho, se esse rapaz não houvesse se desinteressado um pouquinho pela bola, né? E ficado muito na base do pagode, da festança, eu não sei não, tio. Eu acho que ele tinha ficado... Eu entrevistei o Luiz Felipe Scolari uma vez, ele disse que não, estava muito longe, né? Que Pelé era incomparável, coisa e tal. Mas eu acho que ele tinha chegado perto, né? O Ronaldinho Gaúcho, que realmente foi o maior jogador do Rio Grande do Sul, da história do Rio Grande do Sul, de longe, eu acho, né? Falcão, grande jogador, Renato Gaúcho também, mas o Ronaldinho Gaúcho, eu acho que deixa os dois na... Há controvérsias, opinião, né? Claro, mas, claro. Na minha opinião, eu deixo eu acho que ele deixou os dois na rabeira, né? Espetacular, cara, tinha tudo, era uma coisa, era uma foca jogando, né? Mas não era só porque tem aqueles caras que fazem embaixadinha, né, Adriano? Nas ruas, às vezes, da Europa, a gente vê um brasileiro lá, o cara fazendo embaixadinha, ganhando os trocados. O cara faz 10 mil embaixadinhas, mas põe ele para jogar. Não é do ramo, né? Só que o Ronaldinho Gaúcho, ele tinha os dois lados, né? Ele era um sujeito circense, né? Ele era chapliniano com a bola. E, ao mesmo tempo, era efetivo, tinha força, tinha aceleração, velocidade, arrancada, era um espetáculo. Eu lamento que jogadores assim estejam... Eu gostava muito mais de ver um Ronaldinho Gaúcho jogar do que um Zidane, do que um Messi, né? Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho estava acima, era mais espetaculoso, digamos assim, né? Tá certo, Teixeira. Mas respeito às opiniões em contrário. Notícia que vem aqui agora, um trabalho feito pela FIFA. A escolha das Copas de 2018 e 2020 não teve corrupção, diz a FIFA, né? Portanto, Rússia e Catar estão livres das acusações. Tem uma foto aqui do Blatter, aí com os dois dirigentes do futebol russo e do Catar. Vamos brincar um pouquinho, Adriano. Olha, ele que vai se catar, né? E deixe de fazer o seu blá, 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 Blatter, né? Qual é a postura dele a essa altura, Adriano? Ou eles investigam, ou eles trabalham duramente para derrubar de fato a Copa, ou ele tem que dizer que não houve corrupção, né? Dá para entender o papel, digamos assim, na cara de pau. Mas há apontamentos aí que sugerem que a coisa talvez não tenha sido tão bonitinha assim. Pelo sim, pelo não. Eu acho que o problema maior, Adriano, do Catar, afora, né, a despeito da eventual corrupção, eu acho, Adriano, que existe um probleminha adicional nisso aí, que é o seguinte: é meio fora do mundo do futebol, né, Adriano? É como se fosse uma ilha da fantasia. Vão disputar a Copa do Mundo numa ilha da fantasia. Não há uma tradição, o calor, ou seja, é na contramão, né? Mas como negócio. Agora, uma coisa interessantíssima, né? Eu escutava os números agora da última prova de Fórmula 1 aqui no Brasil, e o pessoal da Rede Globo dizia, né, a repórter dizia que movimenta muito mais dinheiro, hotelaria e tudo, a Fórmula 1 do que a Copa do Mundo. Ou seja, São Paulo se beneficia tremendamente da Fórmula 1, e aí dá o que pensar, porque o Brasil colocou horrores de dinheiro
em estádios, quando nós temos aqui uma situação precária. Ontem eu andei, Adriano, aqui na RS 118. Tu tens a infelicidade de tomar essa rodovia às vezes, não? Não conheço. É aquela que vai ali de Gravataí para a praia, quem vai para a praia, pega Não, aqui em há Sapucaia, muitos anos atrás. Sapucaia e vai para Nunca Gravataí. mais, Mas é uma estrada horrorosa, em cuja margem, ou em cujas margens, se instalaram pessoas pobres, favelas crescendo ali. Ferro Velho. Então, enquanto o pessoal discursa e fica se agarrando em estatísticas duvidosas, a gente vê a miséria crescendo. Né? Não adianta o sujeito vir em campanha política ou não, agora a campanha acabou, dizer não, porque o Brasil, porque a estatística é visível o empobrecimento do povo brasileiro. Né? Há uma concentração de renda, por mais que tenha havido uma distribuição, o empobrecimento cresce a olhos nus. Né? E da mesma forma, essas coisas, agora vem a FIFA dizendo isso, agora promovida a Copa do Mundo aqui, gastamos rios de dinheiro, estamos pagando essa conta, né? E um espetáculo de Fórmula 1 fatura mais. É impressionante a gente ler e ouvir sobre isso, para ver como se desperdiça. Aliás, questão de prioridade, só para um toque rápido. Eu estive há um mês e meio atrás, eu estive na Áustria, Adriano. A Áustria é um exemplo de desenvolvimento, de civilização, um país muito organizado, super organizado, vai muito bem, obrigado, economicamente, tecnologicamente. Aí eu te pergunto, cita um time de futebol da Áustria. Não sei. Não sei. Não sabes, né? É. Por quê? E eles têm a seleção nacional, eles gostam. Ah, eles não gostam de futebol. Claro que o mundo gosta de futebol. Não conheço um povo que não gosta de futebol. Todos gostam. Mas a Áustria não tem o futebol como prioridade. Então a Áustria vai muito bem, obrigado. O seu nível de vida é extraordinário. Tu cruzas a fronteira Alemanha com a Áustria, tu praticamente não sente diferença, e a Alemanha é a quarta economia do mundo, né? De tal sorte que a Áustria é uma belíssima referência e não tem futebol como prioridade. Então o Rapid, lá de Viena, é um dos clubes, né? Participa da Champions League, coisa e tal, mas a Áustria não vai a uma Copa do Mundo faz algum tempo. Questão de prioridade. Nós rasgamos dinheiro em estádios de futebol, dinheiro que não tínhamos, dinheiro que fará falta. Muito bem, Teixeira, ficamos por aqui com o estúdio aberto. Obrigado pela participação. Nós voltamos amanhã, então. Puxa vida, mas o nosso tempo aqui toma um avião, né, Adriano? Pô, o negócio é viagem a jato. Desejo a todos uma bela sexta-feira. E muito obrigado. Né? Estamos aqui, a gente se entusiasma quando faz os comentários e acaba se estendendo, mas a vida sem paixão, sem entusiasmo também vale pouco, né? Tá certo. A gente tem que amar o que faz e ter convicções. Um abração a todos. Até mais, pessoal.